Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Bom dia, Bispo Robinson. Tudo bem? Como é que vai, Bispo Paulo Renato? Bom dia aos nossos ouvintes. Deus abençoe a todos que estão conosco aqui no Café com Maná, na Rádio Sara Brasil FM. Que Deus possa fortalecê-los, que Deus possa iluminar os olhos do vosso entendimento, que Deus possa abençoar a obra das mãos, né, de todos aqueles que nos ouvem, dos servos de Deus que honram o Senhor. Maravilha, bom dia para o Denis também, todos os ouvintes pela rádio, pelo YouTube, pelos streamings, aí fica um forte abraço para todos, estão assistindo, sabe Deus lá que hora, importante que estão com a gente, e hoje nós estamos aqui mais uma vez para trazer um pouquinho de entendimento da palavra de Deus, para compartilhar de temas importantes. Hoje seria o pastor Kennedy, Robson, seria com o Kennedy o tema hoje, mas hoje o Kennedy vai estar ausente, ele está cuidando da pastora Célia. A pastora Célia precisou passar por um procedimento, teve um apendicite, que Deus a abençoe, que Deus a revista de poder, ontem já trabalharam nela já, que ela tem uma recuperação plena, amém. E logo, logo, nosso amado príncipe africano aí possa estar com a gente mais uma vez, para poder estar compartilhando aí, fazendo a gente rir um pouco, né? Porque ele é especialista nisso. Ele deixa a gente feliz. Estamos aguardando a chegada do Bispo Hugo, do Bispo João, mas a gente já poderia ir conversando aqui, né? O que você acha? Podemos sim. Acho que podemos já começar o tema, né? E, enfim, conforme eles vão entrando, a gente vai abrindo o tema. Pois é. Vamos falar de trivialidade primeiro? O que você achou da Ucrânia invadindo o território russo, cara? É uma inversão, né? Ninguém esperava isso, né? Foi uma coisa muito... Acho que uma surpresa, inclusive, para o Putin, né? Eles que acreditavam ser, vamos dizer assim, né, intocáveis e que eles estavam conduzindo a guerra, inverteu, né? E o mais interessante é que o que parece das notícias que chegam, a gente nunca sabe, né? Porque guerra tem esse negócio também, faz parte da guerra, né? Levar notícias e publicar notícias favoráveis a cada lado, né? Eles usam a própria notícia para desinformar e, enfim, e para trazer a mídia, né, ou pelo menos o povo, para o seu lado. Agora, o que dizem é que realmente está avançando, né? Eu cheguei a ouvir alguma coisa assim, que estão chegando, logo chegam em Moscou. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que aí já seria uma ousadia muito grande, mas tudo é possível, né? Tudo é possível. O Zelensky ligou o modo zoeira, né? Forte. Ele acionou o modo zoeira forte, foi para cima do território russo. Ele já invadiu mais de 1.000 quilômetros quadrados, já pegou o Putin de surpresa. Ao mesmo tempo, para o Putin, eu acho que é uma vergonha gigante, né? Perante o cenário mundial, porque com essa opressão toda, invadindo, tomando território, aquela coisa. Claro que tem todo um dado histórico por trás dessa história aí, mas assim, mesmo assim, acho que não justificava o Putin fazer o que fez. A gente sabe que, embora ele seja eleito, é uma eleição que só tem ele de candidato, opositores, à semelhança de outros lugares, estão desaparecendo, e ele rege com cetro de ferro, ou seja, né, a Rússia tem uma espécie de ditadura velada também implantada lá, que ele é perpétuo no poder, mas eu achei que, assim, curioso, né, o assunto, né? Nem para destrinchar isso aqui, não, só a título de curiosidade mesmo, porque realmente, para mim, me pareceu uma vergonha muito grande para o Putin. Ao mesmo tempo, né, um estado de alerta gigantesco agora em Israel, por conta de um contra-ataque do Hezbollah, né?
e o Irã por detrás de tudo. Hoje já está mais do que claro, né, que na verdade é uma guerra do Irã contra Israel, só que o Irã pega os seus asseclas, né, e fala, vão lá vocês, qualquer coisa a gente está aqui na retaguarda. Se não der bem, vem para cá que a gente cuida de vocês. Só que nessa daí, de repente, morre o chefão do Hamas, né? E com essa morte do chefe do Hamas, não foi algo assumido por Israel. Israel não falou que fomos nós que fizemos, né? Até agora a autoria não é revelada, só que o Irã fica naquela, né? Vamos devolver um ataque severo contra Israel. Só que Israel não é muito do feitio de Israel ficar negando o que faz, não, né? Até onde a gente conhece. É interessante esse fato também, mas assim, eu estava lendo hoje de manhã, França e alguns outros países estão tentando convencer o Irã a não contra-atacar. Então, eles estão pedindo para a Turquia fazer a pressão, né, sobre o Irã, para não contra-atacar, para não criar uma guerra regional, para não aumentar essa guerra. Mas por contrapartida, ontem, soldados israelenses foram convocados, né, de outras regiões para poderem defender o norte de Israel. Então, a gente percebe que existe mesmo uma mobilização na região em prol desse um preventivo, vamos colocar assim, se preparando para esse contra-ataque. Provavelmente vai acontecer esse contra-ataque, só não sabemos como. Eu ouvi alguma coisa de que o Irã planeja fazer na mesma moeda, né, que Israel, não pode não ser um ataque como foi o primeiro, com mísseis e tudo mais, tentando atingir apenas as autoridades, como aconteceu com o líder do Hamas, as autoridades israelenses. Seja como for, a tensão é grande e ali é uma situação delicada, é uma situação que parece que está escalando cada dia, né? Sim. E aí, Bispo, bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Compartilhe o chimarrão com a gente aí. Chimarrãozinho. Esse Maravilha. frio que está fazendo aqui em São Paulo, amanheceu 7 graus. Aqui tá, acredito que aqui no deserto do Saara, aqui em Maringá, tá 5 graus hoje. Isso é bom demais, né? Eu vim para cá dirigindo com calma, porque podia atropelar os pinguins e aquela coisa toda. Eu estava orando agora de manhã, né, por Israel, e a situação, né, no planeta, né, eleições dos Estados Unidos está delicado, o progressismo, essa situação toda, meu pai do céu, o mundo está realmente polvorosa, né? Tá um barril de pólvora. A gente estava comentando sobre, na verdade, rindo aqui um pouco, né, porque a Ucrânia invadir a Rússia foi assim, né, embora a guerra seja algo trágico sempre, né, tem um fundo cômico nessa história. Eu preciso dar o Oscar melhor filme de comédia pro Zelensky. Pegou e invadiu a Rússia, cara. E com o armamento da OTAN, né? É isso que está pegando. É isso que está pegando, porque a OTAN não está mandando gente, sabe-se lá também, né? A coisa está ficando esquisita, né? E a provocação está alta, porque o Putin também convocou reservistas. Ele não tinha feito isso até agora, agora ele convocou reservistas. Quer dizer, a coisa está ficando esquisita mesmo, né? Tá ficando estranho. E o Irã agora, né? O Irã ameaçando Israel, né? De maneira explícita, né? Clara. Agora sim a coisa pegou. Shalom, João. Salve, meninos. Graça e paz. Amém. Cabecinha branca, hein, mano? Geada. Muito frio. Muito frio aqui, cara. Porto Alegre aí tá frio. Um dia frio aqui. 6 graus aqui hoje. Agora, tá mais frio aqui em Maringá do que aí, cara. Aqui amanheceu às 5 hoje. Não, tava 5 também. Olha lá, ó. 16 graus? Só Deus. 8 graus. Agora. 8. Nossa.
Tava 5 também aqui, amanheceu 5, só que depois foi a 6. É, Gramado está com 2 graus. Passa logo. Mas enfim, Bem bom, gente. eu gosto do frio. Aqui, Ô, ó. Bispo João, a gente estava comentando um pouquinho aí sobre a invasão da Ucrânia sobre o território russo. O estado de alerta de Israel hoje, por conta das ameaças do Irã de contra-ataque de um ataque que não foi assumido, né? É a morte lá do líder do Hamas. Mas assim, Israel não disse fomos nós, né? Não assumiu isso oficialmente, nem veladamente, tá? Só que assim, o pessoal do Irã já subentendeu que foi Israel mesmo e já está ameaçando a qualquer momento aí uma forte ofensiva, né? Então a gente abriu comentando um pouco sobre esse cenário, na verdade não associando isso a nada, só por uma questão de comentário mesmo. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu tinha tido a impressão que Israel teria... No início não assumiu, mas depois teria deixado a entender, né, que seria o responsável pela morte do líder do Hamas, né? Também nem precisava assumir, né? Quem poderia ser, né? Poderia ser o Chapolin Colorado. Né? O Chapolin Colorado, o vigilante rodoviário, o Gamera, podia ser alguém ataque assim. Extremamente sofisticado, né? Cirúrgico. Só pode ser. Né? Imagina quem foi. Israel não tem tecnologia estratégica para isso, não. A Rússia que não foi, a China que não foi, né? Com certeza. Mas é isso, né, cara? É uma tensão. Ontem eu vi uma entrevista muito boa do Nelson Jobim na CNN, muito boa, cara. Sabe, um cara que foi ministro supremo, foi presidente supremo, né? E ele falando isso, né? Que a América do Sul é um privilégio, porque nós não temos problema nenhum aqui, né? Fala, o nosso único problema é o Maduro querendo, né, arrumar confusão. Mas tirando isso, o continente, o sul do continente está totalmente em paz. Aí ele comparou, né, com o Oriente Médio, a Europa ali com essa guerra da Ucrânia, a China com Taiwan, com Vietnã, com vários problemas, né? A Coreia do Norte sempre ameaçando a Coreia do Sul. Quer dizer, o continente sul-americano vive uma paz incrível. Mas eu gostei da entrevista dele, porque é a primeira vez que eu vejo um cara desse calibre, assim, né, com essa influência, ligado ao PSDB, falar que o 8 de janeiro foi uma confusão, não teve nada de golpe, aquilo não foi atentado contra o golpe do Estado, nada, sabe? Ele falou com muito equilíbrio, né? E ele não é um bolsonarista, ninguém vai dizer que ele é bolsonarista, ao contrário, ele foi ministro do Lula, né? E ele falando que não vê cabimento nenhum para uma senhora ser condenada a 17 anos porque pintou lá, perdeu Mané, não é isso? Não é isso? Foi isso que a mulher pintou lá numa estátua? Aliás, apenas não pintou, transcreveu, né? Transcreveu. Perdeu Mané. Alguém inspirou, né? E ele falando, sabe, eu gostei muito da entrevista dele, com equilíbrio, né? Ele dizendo que o Supremo está se perdendo, que o Supremo está entrando muito em questões que não deveria entrar. Muito boa entrevista na CNN. É um pouco longa, né? Mas essa parte ela é breve, assim, logo no início da entrevista. Nos primeiros 10 minutos ele fala sobre esse assunto, analisa o Supremo Tribunal Federal. E muito bom, gostei muito. Tá no YouTube, vocês podem ver, pode botar lá CNN, Nelson Jobim, vocês acham. Os primeiros 10 minutos ele trata desses assuntos. E os repórteres, assim, sabe aquele querendo... Porque a versão oficial da mídia é que foi uma tentativa de golpe, né? Um bando de... Você acha que aquele povo lá ia dar um golpe de Estado?
Quem que ia governar ali? Quem que ia assumir o bandeira poder? do Brasil amarrada de bandana na cabeça, né? Bíblia debaixo do braço, É impressionante. Cara, fazendo isso oração na porta. daqui a alguns anos as pessoas vão olhar para trás e falar, gente, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Se bem que nos Estados Unidos, eu estava vendo, eles estão dando penas altas também para aqueles casos lá dos 6 de... Lá deles foi 6, né? 6 de janeiro de 2020, né? Isso. Aqui foi 8 de janeiro de 22, né? De 23? 22, 23, né? Lá foi 6 de janeiro de 2020. Lá as penas estão altas também, eles estão dando 20 anos também. Lá houve violência, né? Violência contra os agentes de segurança. Houve morte lá, não foi? Não sei se chegou a haver morte. Não sei se chegou a haver morte, mas eu sei que houve violência. Violência física, né? De machucar. Esses aí é que estão os que usaram de violência que estão sendo punidos com mais severidade, né? Pois é, mas nesse caso aí não tem nem muito que a gente querer defender, embora, né, a gente entenda a raiz da atitude, né? Mas assim, aí fica difícil. Só que no caso do Brasil, meu Deus do céu, a gente fala assim com uma tranquilidade, até ri da situação, né? Mas é aquela coisa do rir para não chorar, porque é absurdo demais. Viu, pessoal? O Kennedy hoje não vem. A Celinha foi feito um procedimento dela de apendicite, né? E ontem, por volta das 10 e pouco da noite, ele me acionou perguntando se eu não assumi o tema hoje, né? Para ele poder dar atenção para ela hoje pela manhã. E aí, imediatamente me veio na cabeça, um pouco mais tarde, né? Ali por 1h da manhã, mais ou menos, me veio, vamos falar sobre o Espírito Santo, vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, já que a gente está falando de fogo aí para todo lado, né? Vamos falar de fogo, o que vocês acham? Batismo com o Espírito Santo. Começando... É ótimo por causa dos cessacionistas, né? Vamos trazer clareza nesse trem. Então, vamos assim então, Bispo Hugo, vamos falar o que é o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Qualquer um dos três aí que quiser começar, fica à vontade. Vamos destrinchar. Pela ordem, né? O Robson estava aí pela ordem. O Robson está em cima na tela aí. O que é o batismo com o Espírito Santo? Jesus ele deu uma ordem clara para os discípulos, né, para permanecer em Jerusalém. Depois da ressurreição, ele falou o seguinte: permaneça até que desça do alto, né, e ele fala poder. Aí, mais uma vez, né, estamos discutindo, só que dessa vez é dunamis mesmo. É o poder de Deus que transforma, o poder de Deus que capacita, o poder de Deus que realiza, até que venha sobre vocês poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esse batismo, ele é um poder capacitador. Quando vem o batismo, normalmente tem uma manifestação de um dom, né? Está envolvido a ideia de um dom, ou outros dons, 9 dons, podemos até falar, que existem disponíveis, né, listados por Paulo, como capacitação do Espírito. Então, esse batismo de poder, esse batismo de fogo, que foi profetizado, inclusive, por João Batista também, né? João Batista falou isso, né? Ele disse, olha, eu batizo com água, para arrependimento dos pecados, mas quem vem após mim, batiza com fogo. Né? Ele batiza com fogo. O símbolo, né? O fogo é um símbolo de algo que representa esse poder, consome. O fogo né? A gente sabe o impacto do fogo em qualquer lugar. Então, batismo de poder, batismo do Espírito Santo, diferente, né, de uma ideia que há uma confusão, né? Ah, não, se eu não sou batizado, eu tenho o Espírito Santo? Diferente, quando você recebe Cristo Jesus como teu único Senhor e Salvador, você é selado pelo Espírito e o Espírito move sua vida. Mas é uma coisa que a gente precisa dizer, né? Porque há uma confusão, né? Há uma confusão. O batismo no Espírito Santo é o dom de línguas, de falar em novas línguas. Não necessariamente. Né? É um poder que desce do Espírito e pode manifestar com dons e dons diferentes do falar em novas línguas. É nesse sentido, né?
poder do alto para ser minhas testemunhas. Aí vem o propósito. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Testemunha, né, nós temos que entender que tem um propósito. Isso não é uma... Né, não, é o meu desejo do meu coração apenas, né, para minha satisfação pessoal. Não, é um propósito, né, para que sejamos testemunhas de Jesus. Maravilha. Eu gosto muito de pensar que quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que ele soprou, lá em Gênesis capítulo 2, né, que Deus soprou e a partir daí ele passou a ser alma vivente. Com a queda, né, esse sopro, para mim, é a parte divina que age no homem para ele manifestar quem Deus é na terra. É o Espírito que foi soprado na criação para manifestar virtudes divinas. E quando o homem cai, é interessante que em Gênesis capítulo 6, você lê ali que Deus diz que o meu Espírito não vai contender para sempre com o homem. E veio o dilúvio. Então, a partir do dilúvio, nós vemos como que o Espírito Santo, saindo dessa ação, né, dessa interferência na vida humana e passando a agir em determinadas pessoas. O Espírito não é mais uma ação em todo ser humano, mas passa a ser ação em homens pontuais, caso de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, Moisés. E a gente começa a perceber que o Espírito Santo não age mais em toda a humanidade. E eu creio que quando Jesus morre e ressuscita, e ele dizia muito dessa promessa, né, que do alto nós seríamos revestidos de poder, mas é interessante você observar no Evangelho de João, no capítulo 20, quando ele encontra com os discípulos, ali relata que ele sopra de novo. Aquele sopro de Gênesis 2, Jesus sopra de novo em João capítulo 20. E ele diz, recebei o Espírito Santo. Só que aquele sopro foi algo profético, porque ali, naquele momento, os discípulos não recebem o Espírito Santo. Eu fico imaginando como é que seriam os evangélicos de hoje, né? Jesus soprando, ia todo mundo cair, né? Pelo poder. Mas ali os discípulos ficaram sentados na boa, não caíram, né? Só receberam o sopro de Jesus e foram batizados depois lá em Atos capítulo 2. Aí o Espírito derramado de novo, né? Sobre todo aquele que crê no nome de Jesus. Então, aquela ação que capacitava o homem a manifestar quem Deus é, volta à humanidade. Eu glorifico a Deus por isso, né? Porque o Espírito Santo que vai nos guiar, como diz lá em João capítulo 16, primeiro ele nos convence, a missão do Espírito, né? Quebrar a vontade humana, carnal, convence do pecado, da justiça, do juízo, leva o homem a perceber sua vida errante, né? Errada, e leva-o a se converter. O Espírito Santo ele tem uma ação sobrenatural na Terra hoje, porque é ele que quebranta o homem, né? Ele que convence o homem do pecado e faz o homem se arrepender dos seus pecados. E aí a Bíblia diz que ele passa a guiar, né? Ele passa a ser aquele que dirige e ensinando a gente a guardar tudo que Jesus ordenou. Então, hoje, viver vida cristã sem ser cheio do Espírito Santo é uma filosofia de vida e um esforço humano que não vai dar em nada. Então, o Espírito Santo, ele hoje é nosso selo, é nosso arrimo, nossa força. Ele nos dá sabedoria, ele nos dá força, ele nos dá entendimento, nos dá discernimento, nos ensina o temor a Deus, né? Ele é o espírito de fortaleza, como diz lá em Isaías capítulo 11. Então, é o Espírito Santo, né? É o nosso tesouro, é ele que nos visita todos os dias, é o nosso amado. Então, sem ele fazer o quê, né? Nada. Não existe cristianismo sem Espírito Santo. Existem duas formas, né? Duas maneiras, vamos dizer assim, de se compreender isso, né? O batismo com o Espírito Santo. As igrejas históricas, as mais tradicionais, né, defendem que quando você crê em Jesus Cristo, quando você se converte, você é batizado no Espírito Santo. Eles não acreditam nesse revestimento de poder, né, que seria o segundo batismo. Essa é a compreensão da igreja histórica. E muitos vivem assim, né? E vivem assim. Você não pode dizer que essas pessoas
não são cristãs ou não têm o Espírito Santo, porque, como o Robson falou, no momento que você confia em Jesus Cristo como teu Salvador e passa a confiar nele para a tua salvação, né? Para depender, a partir do momento que a pessoa passa a depender de Cristo para a salvação, essa pessoa recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a atuar na vida dessa pessoa, essa pessoa nasce de novo, e o novo nascimento é uma obra do Espírito. É um novo nascimento, é o nascimento do Espírito. E o novo nascimento não é o batismo com o Espírito Santo. As pessoas, para nascerem de novo, não precisam ser batizadas no Espírito Santo. Já a compreensão pentecostal, né, sustenta que há uma segunda experiência. Além da experiência da conversão, há uma segunda experiência que se chama batismo com o Espírito Santo, que é diferente da experiência do batismo com água, né? Porque o batismo com água, a água simboliza o arrependimento. Assim como a água simboliza o arrependimento, o fogo simboliza o Espírito Santo, o revestimento de poder que vem pelo Espírito Santo. Essa é a compreensão pentecostal e das igrejas que não são históricas, tradicionais, se bem que isso está mudando, inclusive, nas igrejas históricas. Muitas igrejas históricas estão aderindo a essa compreensão que há uma segunda experiência, que é o batismo com o Espírito Santo, e que todos devem buscar, porque é um revestimento de poder, né? É uma experiência que traz uma maior convicção, que traz uma paixão mais profunda. E todos que foram batizados com o Espírito Santo podem testemunhar isso, né? Que houve uma mudança a partir dessa experiência. O David Wilkerson, ele conta que quando ele foi pregar nos Estados Unidos, em Nova York, né, no início do ministério dele, muitos viciados em drogas se converteram, né, membros de gangue e tudo mais. E ele percebia que alguns evoluíam melhor do que outros, né? E aí ele foi conversar, né, com esses que cresceram mais, com esses que venceram as drogas e tal, e ele percebia que os próprios viciados falavam, não, eu mudei depois que eu fui batizado no Espírito Santo. Então há realmente um revestimento de poder, há um fogo, né, com o batismo com o Espírito Santo. Há uma segunda experiência. Interessante. Inclusive, isso estava aqui na minha pauta, para a gente fazer esse questionamento. O Bispo Robinson pode voltar falando sobre isso aí um pouco, que uma coisa que é pacificada em todas as vertentes, né, é que houve a descida do Espírito Santo, a promessa de Joel 2 se cumpriu, né? Ou seja, foi uma emanação especial, uma emanação de Deus, né? A pergunta que se faz, e que o Bispo João já inaugurou aí a ideia, é que existem correntes, né, vertentes, alguns que dizem que foi uma emanação, mas foi específica, para um propósito específico de época, né? A pergunta é se o Espírito Santo continua batizando e manifestando o poder dele através das pessoas hoje em dia ainda, né? Continua, com certeza. E essa posição histórica está mudando, né? Eu venho da igreja presbiteriana, meu pai é pastor presbiteriano, né? Muitos anos na igreja presbiteriana, antes de vir para Sara. E eu participei de reuniões onde trouxeram, né? Eu me lembro de uma das reuniões, trouxeram um pastor, foi num acampamento, e ele defendia a posição de que o batismo no Espírito Santo, os dons, era para aquela época dos apóstolos. E ele pegava a Bíblia ali, né, discorria, tentando manter a tese de que aquilo era para aquela época e não mais para hoje, né? Eu me lembro muito bem disso, né? E essa era a posição oficial, inclusive, da igreja. Mas conforme os pastores também foram tendo experiências, né, a tese ficou para trás. Eu conheço bastante gente aí que foi batizada no Espírito Santo. Meu pai mesmo foi batizado no Espírito Santo, e pastor presbiteriano. Eu lembro que no Paraná, quando ele pastoreava, ele se reunia com um grupo de pentecostais que levaram ele para um local
né? Uma espécie de... Era um monte, tá? Mas, assim, era uma área bem grande, aberta, muito bonita até, uma chácara e tal. E eles oravam, e conforme oravam, meu pai recebeu uma canção, eu até me lembro disso, porque ele recebeu a tradução da canção. Ele falava em línguas estranhas, mas ele recebeu a tradução também. A tradução da canção era assim: por isso eu te amo, ó Jesus, com fervor. Ele repete isso várias vezes. Por isso eu te amo, ó Jesus, com fervor. Eu te amo, ó Jesus, com fervor. Eu te amo, ó Jesus, com fervor. Então, e ele até formou essa canção. Meu pai, ele foi, por causa que ele começou a fazer reuniões lá no Paraná de busca, né, da presença do Espírito, de dons, ele foi convidado a deixar a igreja. O conselho reuniu e falaram: olha, pastor, sinto muito, nós agradecemos pelos anos que o senhor esteve aqui, mas a partir de agora, né, é uma decisão, igreja tradicional, ele estava ali, vamos dizer assim, para eles era ele estava ferindo a tradição. Isso se manteve por muito tempo. Hoje não, tá? Graças a Deus, assim, eu vejo assim, tá? Graças a Deus há uma sede, né? E cumpre-se Joel 2, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nossos filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão. Quer dizer, tudo é feito desse fogo em nós, né? Derramado sobre o povo de Deus. E para terminar aqui a minha fala, eu me lembro de Paulo, quando foi a Éfeso, não é isso? Que ele encontrou alguns convertidos, e ele pergunta, né, se eles creram em Jesus. Eles afirmaram que sim, né? Eles já criam em Jesus, se não me engano eram 12. E a segunda pergunta de Paulo, para ver a importância: foram batizados no Espírito Santo? Eles falaram: não, nunca ouvimos, nem ouvimos falar. E ali eles são batizados. Oi? Nem sequer ouvimos falar que havia Espírito Santo. Pois é, nem sequer ouvimos falar. Eles falam: fomos batizados no batismo de João, não é isso que eles dizem? Isso. De João, exatamente. E aí Paulo fala: João batizou com água para arrependimento, né? Aí ele diz que tem ainda o batismo do Espírito Santo. E eles receberam o batismo do Espírito Santo. E a gente vai ver o efeito, né? Em 2 anos, diz ali que Éfeso se tornou uma referência, né? A Ásia Menor ali foi tocada, né? De uma forma poderosíssima. A gente vai ver os efeitos ali, né? De toda a transformação. Depois vai culminar naquela história de eles, né, a cidade se reunir lá por causa dos comerciantes e fazer um tumulto. Mas o impacto da presença do Espírito Santo é algo maravilhoso. E era uma terra mística, né? De muita idolatria, né? Também, né? Eu lembrei aqui, quando o Robson falava dessa passagem de Éfeso, eu lembrei do Cornélio, em Atos capítulo 10, quando Pedro, cheio de dedo, né, começa a pregar o evangelho para aquele povo, e de repente, antes deles serem batizados nas águas, eles foram cheios do Espírito Santo. E, segundo Pedro, da mesma maneira que nós fomos em Atos capítulo 2, né, mostrando que não tem nada de pontual, né? Ali, bem depois, Cornélio, toda aquela gente ali ouvindo o evangelho. Isso aconteceu comigo, pessoalmente. Eu nem sabia que era batismo com o Espírito Santo, não tinha nem ideia. Quando eu aceitei Jesus, num domingo, 3 da tarde, o culto começava às 6, eu cheguei 3 horas antes. Gisela, eu, o Carlos e a namorada dele, que eu acho que era a Jussara, o nome dela, e a Teté. E aí o João, que tinha levado a gente para a igreja, né? João, nosso pai espiritual aí, levou a gente para a igreja. E aí, naquele dia, termina o culto, a pessoa que nos fez aceitar Jesus chama a gente para uma sala cheia de mofo, assim. Cheguei lá, a sala cheirando a mofo, e o pessoal mandou a gente ajoelhar. A gente tinha acabado de converter, né? Um culto maravilhoso, foi um culto assim melhor que eu tinha participado até então, depois que eu aceitei Jesus, né? Ajoelhei ali, nunca tinha ouvido falar desse negócio, nunca, nem por tabela. E ali, tanto Gisela quanto a Teté nunca tinha ido a uma igreja, ela tinha 15 anos, se não me engano, e ela foi à igreja, né? Ela esteve ali e foi cheia do Espírito Santo, falou em outras línguas também. Gisela falou em línguas e eu também. Eu lembro que eu saí, o João teve que esperar a gente, né? Porque a gente saía, ia junto para casa, e ele estava esperando a gente.
e já não tinha mais ninguém na igreja. E o João estava ali parado, né? Eu saí todo bobo, né? E aí eu falei para ele, mas o que aconteceu? Ele falou, o que foi aí? Eu falei, eu não sei, um negócio ali, eu falei, ele falou, aí ele ficou me olhando espantado, não sei se ele lembra disso. Ele falou, você foi batizado no Espírito Santo? Ele ficou espantado. Porque eu acho que ele levou, acho que 4 ou 5 meses, né, João? Buscando o batismo. Ele disse pro João, tanta gente para o Espírito Santo batizar, vai justo meu irmão, pô. E ali, cara, eu não sabia. Eu nem sabia que ele tava, nem sabia que ele tinha se convertido, né? Ele estava indo na igreja. Como é que vai ser batizado? Pois é, rapaz. Pois é, porque na verdade a minha conversão foi muito atípica, né? Eu me converti no Maracanã vendo o jogo do Fluminense, né? Ali que eu aceitei Jesus. Não pode ser um negócio desse. Num sábado de tarde. E dali eu, no dia seguinte, fui para a igreja, eu queria saber como é que eu faço para fazer parte desse negócio aqui. Eu não sabia o negócio de aceitar Jesus. Eu perguntei como é que é esse negócio aqui. Aí o cara, né, o Serginho, ele ficou espantado, aquele bando de gente na frente dele, querendo aceitar Jesus. E ele fez a oração de confissão, né? E ali eram 5 pessoas, né, aceitando Jesus, na lata, assim. Pensa num trem bom, né? Um cara que prega o evangelho, vê 5 pessoas falando, a gente quer esse negócio aí. O que é isso aí? A gente quer. Tremendo. Então, Ô, Bispo João, conta para nós uma coisa. Por qual razão, assim, todos nós aqui, né, a gente teve a nossa experiência com o Espírito Santo, recebemos o batismo com o Espírito Santo. Eu posso afirmar, né, estou falando um pouco que hoje eu estou conduzindo aqui, né, mas eu posso afirmar que a minha vida ganhou um novo sentido depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E misericórdia ficar sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Não quer dizer que é uma vida triunfalista, né? Que tudo vai ser milagre, ou que nem dizem alguns cânticos poderosos aí, que agora é só vitória, só vitória, só vitória, né? Eu ando meio com dificuldade com essas coisas ultimamente. Eu não estou podendo com triunfalismo ultimamente, eu estou meio fã das tribulações. Agora, como passar por tribulação se não tiver o Espírito Santo, né? Então, a pergunta é a seguinte, por qual razão, né? O que a gente diria para os irmãos? Porque sempre tem um irmão ou outro que ele não tem convicção do seu batismo com o Espírito Santo. E alguns têm plena convicção de que ainda não tem o batismo com o Espírito Santo. Eu achei muito legal o Robson ter lembrado aqui sobre o selo do Espírito Santo, né? Que a conversão traz o selo do Espírito Santo. Então, todos têm o Espírito Santo. A questão é o revestimento de poder, é a experiência com o sobrenatural. É como a travessia de um portal místico, sobrenatural, para um novo tempo na vida com Deus, né? Qual que é a importância, qual que é a razão, né? Por qual razão um crente em Jesus deveria buscar o Espírito Santo? Eu acredito que as pessoas têm essa dificuldade, né? Porque as experiências são muito diferentes, né? Não são iguais, né? Algumas são muito impactantes, outras menos. E alguns se equiparam a do outro, né? Por exemplo, essa experiência do Hugo não é uma experiência comum, né? Não é uma experiência a experiência de Cornélio não é uma experiência comum. Muitos se convertem e alguns não tentam, buscam e não recebem, né? Não recebem dessa forma, né? Não oram em línguas, né? Mas eu acredito que talvez tenham recebido e não tenham percebido, né? Porque é uma questão de fé também. Não é uma questão necessariamente de emoção, embora para muita gente tenha sido uma experiência emocionalmente poderosa, né? Por ser uma experiência emocionalmente poderosa, essa pessoa guarda com muita clareza o momento em que isso aconteceu. Para outras, não. Para mim, por exemplo, a minha experiência não foi uma experiência emocional, assim. Eu comecei a falar uma outra palavra e aos poucos eu fui, mas eu percebi uma convicção maior, assim, da fé, né? É como se esquentasse meu coração em relação à convicção de que Deus, que eu sou de Deus. Essa é a sensação, né? Mas não foi uma experiência espetacular. A Jussara narra a experiência dela, assim, parece que foi uma coisa
arrebatadora. Ela ficou... parou de perceber o mundo em volta, né? Ela estava na igreja, foi batizada, começou a chorar, e rir, ia chorar, ia rir. E quando o Osiel, né, o bispo Osiel, que hoje é o bispo Osiel, que na época tinha ido com ela junto lá na comunidade, bateu no ombro dela, falou: irmã, vamos embora. Todo mundo tinha ido embora, né? E ela não percebeu, porque ela ficou ali envolvida com aquela experiência que ela estava tendo com o Espírito Santo. E ela falou que ela saiu tonta, assim, meio que cambaleando, né? Com a força da experiência que ela teve. Ô, bispo, só uma partezinha aqui, ó. Em momentos como esse, de profundo poder de Deus, né, de revestimento da marca do batismo com o Espírito Santo, daquele momento, ou até mesmo, né, quando a gente flui na presença dele, para explicar essa sensação, para mim, é só a base científica mesmo. Parece que a gente perde a noção do espaço, tempo, matéria, né, quando isso acontece. Pois é. Mas não é com todo mundo que acontece assim. Então, como as pessoas esperam uma experiência dessa natureza e não têm, elas acham que elas não foram batizadas. Talvez tenham pastores nessa condição, né? Pastores que digam que não são batizados no Espírito Santo, se ressentem muito disso. E eu acredito que eles acham que não são batizados porque querem esse tipo de experiência. O cara que ministrou o Espírito Santo, né, o batismo, eu fui para a igreja com esse objetivo, foi o Serginho, o mesmo que ministrou na vida do Hugo. E ele falava assim: ora em língua, ele orava em língua comigo, e eu falei: esse troço aqui é uma farsa, pô, eu vou orar em língua só porque ele está orando, né? Mas eu acabei fazendo isso, né? E depois eu percebi que quando eu me emocionava, eu orava em língua. Quando eu sentia a presença de Deus, eu orava em língua, né? Sempre que eu me deslumbrava com alguma coisa assim, né? Eu orava em língua. Quer dizer, foi uma experiência... Eu fiquei muito tempo depois questionando se a experiência era real ou induzida, né? Até que eu cheguei à conclusão que ela foi induzida e real. As duas coisas, né? E uma coisa não, como é que nós podemos dizer? Não é necessariamente incompatível com a outra, né? Mas realmente a gente gosta. Claro, se você pudesse escolher, é óbvio que se ia escolher uma experiência mais viva, né? Mais autêntica, né? Mais impactante, né? Mais sobrenatural, né? Tremendo. Isso. Então, bispos queridos, vamos comentar um pouquinho o chat aqui, porque o tempo aqui está andando, né? Já vamos aí faltando quase 10 minutos para a gente encerrar. Mas a Maria Rodrigues, ela sempre é muito participativa aqui com a gente, sempre está antenada com aquilo que a gente está trazendo, né, no momento, e ela contribui muito com textos da palavra. E eu achei interessante, porque, viu, Maria, você que está firme com a gente aí, eu ia fazer uma última pergunta agora, que ela é bem naquilo que você colocou aqui. Ela colocou assim: nos tempos do Velho Testamento, o Espírito equipou indivíduos para várias tarefas, juízes para julgar, conforme Juízes 6:34, reis para governar, 1 Samuel 10, 9 ao 10, e profetas para profetizar, Ezequiel 2:2, né? Fala sobre a construção do templo por Bezalel, né? Que foi o Espírito que deu toda a estrutura. E eu me lembro também da inauguração do templo, quando Salomão vai para a inauguração do templo e os sacerdotes começam a ministrar naquele lugar, e eles não puderam parar de pé, tamanha presença, né? A glória de Deus, a Shekinah de Deus, a manifestação sobrenatural. E a pergunta, né, como o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que se cumpriu em Atos 2, né, no relato de Atos 2, quando eles buscavam em Jerusalém, obedecendo a ordem de não sair, né, eles foram revestidos do poder de Deus. E a promessa de Joel é: derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Mas isso não significa que o Espírito já não operava, por exemplo, no Antigo Testamento, senão a gente não tinha o ministério dos profetas, né? Nem teríamos aquela cena da inauguração do templo de Salomão. Então, né, o Espírito Santo ele já operava sobre as pessoas dessa forma sobrenatural no Antigo Testamento? Robson? Olha, eu sei que a posição oficial, né, o entendimento oficial é que o Espírito ele operava pontualmente, ele derramava, ele movia pontualmente, mas ele não estava no homem, né? Isso veio após a cruz, né? A conquista da cruz é uma conquista que talvez a gente não tenha o tamanho dessa dimensão espiritual, inclusive. Quando fala do véu que rasgou, que nos deu acesso ao Pai, não é só lá no templo, aquele santo dos santos, mas algo que não era assim no passado. Realmente a conquista da cruz, o que Jesus fez, talvez a gente não tenha nem a dimensão clara do que foi o que aconteceu. Mas eu tenho uma coisa que me veio à mente, né? Davi fala assim, né, nos Salmos, quando ele está confessando o pecado dele, né? Ele diz assim: nem retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me alegria na tua salvação e renova em mim o espírito voluntário. Mas essa palavra, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, havia uma consciência da ação do Espírito Santo e o Espírito Santo operando em Davi. Não retires, quer dizer que estava nele, né? Essa é pelo menos a confissão de Davi, né? E a gente vê isso também em Saul, né? Porque Saul foi revestido de poder com o Espírito Santo, uma ousadia, né, grande tomava Saul, mudando, parece que até a personalidade de Saul, né? Porque um homem que se escondeu atrás das bagagens, quando foi escolhido rei. E depois, no momento de batalha, o Espírito Santo tomando ele convocando o povo e fazendo o que fez, a gente vê uma diferença até na personalidade. Mas quando ele desonra Deus, diz que o Espírito se retirou dele e entrou um espírito maligno. Então, eu tenho comigo que no Velho Testamento, eu sei que pontualmente o Espírito Santo capacitava alguns, mas parece-me também que ele estava sobre alguns de uma forma, né, muito parecida com o que é hoje, né? Moisés, quando ele pede, né, o sogro dele dá uma direção para ele, a Bíblia diz que o Espírito que estava sobre Moisés é derramado sobre 70, né, líderes. Né? Então, eu creio que o Espírito ele agia pontualmente, Sansão mesmo, né? Sansão, o Espírito se retira dele também. Quando ele corta lá os cabelos, sai dele, né? O Espírito sai dele. Então, é interessante essas observações no Velho Testamento, né? Onde a gente vê a ação poderosa do Espírito Santo. Eu estava vendo também o chat aqui, a participação de tanta gente, né? Obrigado, pessoal aí que está participando, ter sido fiel, né, na participação. E eu creio que a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela, tanto no Velho Testamento, quando a gente via hoje que está derramado sobre aquele que crê, sobre aquele que busca o Senhor, e muitos entendem que o arrebatamento vai provocar a saída do Espírito Santo da terra. É uma interpretação escatológica, não é uma verdade escatológica, né? É uma interpretação baseada em 2 Tessalonicenses, que diz assim que o anticristo não se manifesta porque há algo que o detém, né? E vocês sabem que o detém. E aí muitos intérpretes entendem que ali fala do Espírito Santo, que resiste à manifestação do anticristo. São interpretações, né? Mas é interessante entender, né, que o Espírito hoje está liberado para quem busca, para quem quer estar cheio. As virtudes divinas estão à disposição do homem por meio de Jesus Cristo. A bondade, o amor, a sabedoria, a graça, a força, né, o entendimento, os dons. Meu Deus do céu, tanta coisa boa, né, que está aí à disposição do homem, e o homem envolvido com esse mundo tenebroso. Então deixa de acreditar em coisas estranhas e busca o Espírito Santo para manifestar as virtudes divinas na Terra. Tem aqui a Elis Capelletti, aqui lá da nossa igreja, dizendo que foi batizada agora no final de semana,
revisão de vidas. Que maravilha, hein? Coisa... Vê que vale a pena a gente ter a pregação do Espírito Santo mesmo no revisão, né? Porque acontece. Né? É muito bom saber, é muito bom esse testemunho dela. E como a gente faz para ser batizado no Espírito Santo? Eu sei que o Paulo Renato está no controle aí, mas eu queria deixar vocês dessem uma orientação aí. Essa não poderia faltar, muito obrigado. Como fazer para ser cheio do Espírito Santo? O primeiro elemento é o desejo, né? Tem que ter um desejo profundo de receber o batismo com o Espírito Santo. Para isso, obviamente, pela palavra, a pessoa precisa ter a consciência de que o Espírito Santo ele está ativo, ele se derrama sobre a vida das pessoas. Creio em Cristo, já tem o selo. Quer dizer, dá mais um passo, né? Mas aí, então, esse batismo é recebido pela fé, obviamente, para buscar com fé, com fervor, e a pessoa precisa colocar todo o empenho dela nesse momento onde ela está debaixo desse desejo para essa busca, não perder nenhuma reunião da igreja, não perder nenhuma célula, não perder seu discipulado, ela precisa estar nos ambientes onde o Espírito Santo está se manifestando. Mas isso também não impede que ela possa, por exemplo, receber o batismo com o Espírito Santo na vida dela, num momento onde ela está em comunhão sozinha, escutando um louvor em casa, orando, né? Ou até, eu já vi pessoas relatando que foram batizados com o Espírito Santo em sonho. Foram dormir, fizeram seu devocional, voltaram de um culto e, de repente, deitaram com o mindset dela cheio daquela presença, né, da palavra, e começaram a sonhar que estavam em culto, que estavam em oração, e acordaram orando em línguas, acordaram com a manifestação, chorando, cheio do Espírito Santo, a presença de Deus no quarto. Então, a regra é desejar, ter a convicção da palavra e crer. Para mim, basicamente, a regra é essa. Agora, como é a questão da pessoa realmente se dedicar na busca, porque vai acontecer, impossível que não aconteça. Interessante, né? Muitas pessoas têm dificuldade, né, de falar em línguas. E muitos já receberam, acho que todos aqui já foram interpelados, né, por membros em crise, porque todo mundo fala em línguas, ele não fala. Aí a gente, geralmente, a gente tem uma palavra de... Hein? Eu fui essa pessoa. Ah, é? Fui. Eu levei 8 anos para falar em língua, primeira vez na minha vida. Eita, bicho ruim, hein? Eu acreditava que era coisa da minha cabeça. Acredita no negócio desse? Né, um cara como João ser batizado com o Espírito Santo, só o poder sobrenatural do céu, porque não tem como um cara igual ele ser batizado com o Espírito Santo. É a maior prova de que o Espírito Santo batiza é o João. Um cara racional, né, um cara super cético, e Deus encheu ele do Espírito Santo. Né? Graças a Deus, quando eu fui batizado, ele já era batizado. Eu converti 1 ano e meio depois dele, quase 2 anos, né, João? Depois de João. E ele já era cheio do Espírito Santo quando eu fui batizado. Imagina se ele não era batizado do Espírito Santo, o irmão dele em um dia batizado, né? Aí também é demais, né? Mas foi muito bom, né? Eu particularmente, né? Meu Pai do céu, nem sei o que é vida cristã sem batismo do Espírito Santo. Graças a Deus. Aí, acabou o tempo, gente. Acabando, né? 1 minuto. Hoje aqui em Maringá, eu diria assim, né? Eu acho que a pessoa tem que compreender que é o propósito de Deus, né? Vou deixar o Robson falar, né? Mas que é o propósito de Deus. Deus quer que você seja batizado. Você tem que crer nisso. Tem um versículo que é bom mencionar, Hebreus 11:6, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Primeiro, assim, creia na pessoa do Espírito Santo. Ele está entre nós. Creia, ele existe e é galardoador. Busque-o e você vai receber. As pessoas ficam em dúvida, elas vão buscando, mas cheio de dúvidas. A palavra necessário é porque é isso mesmo que precisa ser feito, tá? Creia que ele existe. E esse galardão é a presença dele, é a capacitação que vem dele. Ele é galardoador dos que o buscam. Hoje é dia de culto, procura lá no Google, nos endereços. Um grande abraço, um abraço para o Denis aí, Deus abençoe o pessoal. Um abraço, Deus abençoe.
Aqui em Maringá, hoje, 20 horas, culto da fé, presenças do bispo Arthur e Vera. Bispa Vera vai estar glória, eita glória. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo hoje. Vai pegar fogo, é isso aí. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas